Bom, pessoal, o próximo painel agora tem como tema empreendedorismo e longevidade das novas empreendedoras 45+, a resiliência de Samuel Seibel aos 65 anos. Então, convidamos ao palco o Samuel Seibel, que é empresário e jornalista de formação, fundou a Livraria da Vila há 37 anos. Quero convidar também a Fabiana Granzotti, que estava aqui conosco, ela é gerente de projetos da Maturi, ela vai fazer a moderação desse painel, e o Morris Litvak, que é o fundador e CEO da Maturi. Então, Fabiana, com você de novo. Obrigado. Bom, estamos aqui de novo. Sorte de quem ficou, porque vai ser mais um papo muito bacana. Sei que tem bastante gente assistindo online também, então boa tarde novamente para todo mundo, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Então, dando continuidade, esse é o último painel do dia da Maturi. E aí já trago o spoiler que amanhã a gente vai falar de novo sobre empregabilidade com o case da Johnson & Johnson, bem interessante, de estágio 50+, que a Fabi vai estar aqui junto. E foi interessante, né? Esse último painel foi muito bom, ouvir essa história da Comgás, que como quem estava aqui viu, acho que a maioria estava, 10 vagas, mais de 4.000 candidatas, né? E aí a gente tem vários outros cases de clientes da Maturi com casos bem parecidos. Recentemente teve da Credit Card, que teve também milhares de candidatos para 6, 7 vagas, entre várias outras empresas que estão felizmente olhando para isso, como Livelo, Neon e tantas outras que eu nem vou lembrar agora, né? Só que é isso, ainda é um movimento que está começando. Então, o número de vagas, de fato, é pequeno. E aí, no outro painel anterior, a gente falou tanto da empregabilidade como do empreendedorismo. Porque, além do preconceito etário, tem a mudança que a gente está vivendo na economia, né, na forma de trabalho. Isso é mundial e a pandemia ela acelerou um pouco ou bastante esse processo da forma como a gente trabalha. E o empreendedorismo, pensando principalmente no empreendedorismo individual, ele vai ser cada vez mais comum e o caminho para a gente continuar trabalhando. Então, aqui a gente vai falar um pouco ou bastante disso, né, do empreendedorismo, e a Fabi é a pessoa que está à frente, assim como o projeto da Comgás e tantos outros na Maturi, de um projeto muito bacana que a gente está fazendo agora, que é do Boticário, que está... aí não é contratação, né, é capacitação em empreendedorismo para mulheres com mais de 45 anos, que também bombou, né, mais de 5.000 mulheres inscritas, uma coisa absurda, e que eu acho igualmente, se não mais importante, porque provavelmente essas 5.000 mulheres que vão sair dali aptas a começar ou melhorar, né, trabalhar de uma forma mais autônoma, eu teria muito mais dificuldade de achar um emprego formal pela quantidade de vagas que a gente vê, né? E aí, vamos ter aqui o Samuel, e agradecer de novo, aceitar o convite com a gente, contando a sua vida empreendedora, aí também beirando 68 anos, à frente de um negócio que está num segmento super desafiador, sendo transformado também pela tecnologia. Então, vai ser um papo muito legal, falando agora mais focado em empreendedorismo. Então, antes da Fabi começar a contar um pouco mais desse programa do Boticário, que agora está fechando hoje as inscrições, quem quiser, depois de saber mais dela, ainda não se inscreveu, tem algumas horas para isso. Mas vou pedir para o Samuel começar contando um pouco da sua história. Você comentou comigo que sua vida se divide em 3 partes, mais ou menos, né? Conta um pouco para a gente como é que é essa sua trajetória, para depois a gente falar mais do seu trabalho atual, do negócio em si. Obrigado e bem-vindo. Bom, boa tarde, boa noite, né? Pelo tempo chuvoso, nublado lá fora. Não, eu quando comentei assim que profissionalmente, né, quer dizer, eu tenho 3 fases muito claras da minha vida. Assim, uma primeira fase como jornalista, né, fiz jornalismo, me formei, trabalhei na imprensa, morei fora um período. Depois, por 20 anos, atuei numa empresa familiar de varejo e, completando agora dezembro desse ano, são 20 anos numa outra empresa que eu comprei no final de 2002, já chegando no ponto atual, que é a Livraria da Vila, né? Esse ramo desafiador, como o Morris colocou.
E foram 20 anos incríveis. Eu já tinha quase 50 quando comprei, vamos dizer assim, né, com 48. E eu acho até uma curiosidade, assim, né, quando comecei a discutir um pouco, antes até do convite do Morris, de participar de um evento de longevidade, né, quer dizer, um assunto tão importante, tão atual e tão pouco discutido, na verdade. Tem uma coisa assim, minha mãe, que morreu com 100 anos aí, há poucos anos, quando perguntavam para ela, quando ela tinha 70, 80, 90, assim, bom, mas puxa vida, dona Rosa, tal, a senhora não aguenta fazer as coisas e tem esse ânimo todo, o que é que acontece? Ela falou, eu nunca penso na idade. Ela não pensa nessa cronologia assim, né? Agora eu tenho. E eu me percebi assim, um pouco parecido nesse sentido, quando perguntam certas coisas para mim, ou até esse convite de participar, eu falo, será que é comigo? Né? Quer dizer, assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? A gente não se enxerga, né, tanto, só se enxerga em festa de amigos da mesma idade, de ginásio, de colégio, você começa a perceber um pouquinho. Mas eu acho que sempre foi isso muito natural, do ponto de vista empresarial, de trabalho, como jornalista, obviamente que eu fui empregado, mas as coisas vão acontecendo, você vai formando e construindo a sua vida através dos seus ideais, né? Ou mesmo esse período nessa empresa familiar, que eu fui a convite de um irmão meu para fazer um jornalzinho para cliente, já que eu era jornalista, né? Daí para virar 20 anos nessa empresa, né? Ou mesmo no jornalismo, na livraria, quando comprei, era uma loja só, falei, bom, legal, vou passar, né, entrar os meus 50, 60, uma coisa tranquila, né? Eu sou um apaixonado por livros, por leitura, né? Quer dizer, não é à toa que aconteceu, que aconteceram essas trajetórias, essas sequências, né? E lá se vão também desse período, né? Quer dizer, abrimos 18 lojas, crescemos, né? Quer dizer, então, eu acho que as coisas vão acontecendo um pouco pelo jeito de cada um ser. Então, tem empreendedores, tem pessoas que são muito mais felizes se tiverem alguém que os comande, né? Eu acho que é muito uma coisa pessoal. Mas essa é uma apresentação, eu falei, empresarial, e mesmo na minha vida como leitor, eu já falei, intelectual, ou mesmo esportiva, né? Quer dizer, então eu sou também uma pessoa que gosto muito dessas atividades. Para mim, tudo isso sei lá, eu enxergo isso muito natural. Não é um planejamento, não é uma forçação. Eu acho que talvez seja isso, né? Quer dizer, essa naturalidade com que eu enxergo as coisas. É muito trabalho, obviamente, muito esforço para fazer as coisas, mas não é um sacrifício. Legal, muito bom. Então você não para pensar muito na idade, né? Uma coisa que para você é... Mas é verdade, realmente não é uma coisa que é evidente que eu tenho consciência, né? Quer dizer, não é que, mas não é algo que me aflige. Não nesse momento, pelo menos, né? Pode ser que eu saia daqui aflito, né? Não sei. Mas não é alguma coisa presente, né? Quer dizer, pela minha relação com a vida, com as pessoas, né? Então, quando eu falo, tenho 6 netos. Então, para ter neto, você precisa ter uma certa idade, né? Não é? Então, eu falo com prazer, com orgulho, e brinco, e passeio com ele, a gente viaja, tal, mas não tenho, de fato, esse peso, vamos dizer assim. Que bom, isso é ótimo, porque eu acho que é para aí que a gente tem que caminhar, né? A idade cronológica ela não pode ser um peso, se é para olhar para ela tem que ser com orgulho, né? E estar num evento como esse acho que é o início de uma mudança cultural que a gente sabe que para as mulheres pesa mais, tem toda uma questão cultural nossa, principalmente no mercado de trabalho, né? Mas cada vez mais a idade cronológica ela tem que ter menos peso e sim muito mais a atitude, a forma como a gente se cuida, o que a gente faz, nossos planos e sonhos, né? E que bom, daqui a pouco eu vou querer saber um pouco dos planos e sonhos depois de 20 anos e tá né, num momento tão desafiador de mercado, quais são os planos à frente da Livraria da Vila, que eu sou super fã e fico feliz, né, com todo esse crescimento. Mas então, Fabi,
Você, como gerente de projetos da Mature, uma pessoa especialista em RH também, conta um pouco de onde que surgiu essa história, né, do Boticário querer capacitar tantas milhares de mulheres em empreendedorismo, mas a partir dos 45 anos, né, da onde que vem essa história? E aí me conta como que está sendo esse processo. A gente lançou, eu estava até lembrando, né, a gente lançou o da Comgás no Maturifest, que faz pouco mais de um mês, né, faz menos de um mês e meio, e teve mais de 4.000 inscritas. O do Boticário foi uma semana antes do Maturifest. Foi dia 8. Né? Então, faz um mês e meio, mais ou menos. E mais de 5.000 mulheres inscritas. Né? E saiu na mídia, viralizou, foi uma loucura. Né? Em 24 horas já bateu a meta inicial. Conta um pouco desse processo para as pessoas entenderem de onde surgiu isso e como é que está sendo aí esse planejamento e fechamento das inscrições. Maravilha, que bom a gente poder falar de um programa como esse, de um impacto tão grande que a gente está gerando mesmo na sociedade. Então, assim, olhando também, né, para um número gigantesco de mulheres que foram as principais pessoas afetadas durante a pandemia em perda de emprego, né, e as mulheres também são um número muito maior, a porcentagem é sempre maior das pessoas que sustentam, que alimentam a casa. Então, as mulheres precisam ter mais essas oportunidades. A gente sabe que ainda o mercado não tem equidade, né? Para as mulheres é um processo muito mais difícil, o etarismo atinge muito mais as mulheres e assim por diante. Então, por isso, esse recorte. Vamos olhar e vamos preparar essas mulheres. 45 mais, porque são 45 anos de O Boticário. Então, olhando, até esses dias eu estava conversando com uma mulher trans que traz justamente a fala, né? Ela diz assim, a expectativa de vida de uma mulher trans é justamente muito menor do que 45 anos. Por isso que há um ponto também a se olhar para próximos passos, né? Mas, neste momento, ele surgiu a partir daí, os 45 anos de O Boticário. Então, para que a gente possa capacitar e gerar desenvolvimento para essas mulheres, gerar renda, né, para que elas possam assumir o seu lugar na sociedade, o seu lugar no trabalho. E essas competências empreendedoras, elas são utilizadas não só para abrir para o seu próprio negócio, mas também para o mercado de trabalho de forma geral, para tudo que a gente for fazer na vida. E é super importante trazer esse ponto também, esse dado, que nós conseguimos atingir todos os estados brasileiros, e de diversas rendas, renda ou individual ou familiar, de R$0 a R$2.000. Assim. A grande maioria, a grande média, é de fato de uma menor renda, né, familiar. E tem mulheres indígenas, tem mulheres trans. A gente conseguiu trazer toda essa diversidade, né, que a gente estava buscando. Mulheres pretas, mulheres pardas, todas as diversidades a gente conseguiu impactar. E o mais impressionante foi isso, né, Morris? Em menos de 48 horas, as iniciais 1.620 vagas que nós tínhamos para esse programa de capacitação foram encerrado, a gente conseguiu bater uma meta. Foi algo alucinante, de verdade, surreal, de poder ver aquele número de inscrições subindo sem parar. Era surreal. Assim, em 1 minuto, a gente tinha um número maior de 100 inscrições. Então, foi impactante. E aí, com isso, Maturi e o Boticário entendemos que a gente precisava aumentar esse alcance. Então, o que conseguimos fazer agora, né? Por isso que hoje, sendo o último dia, a gente vai ver também daqui para frente. A gente já ultrapassou essa segunda meta, porque aí triplicamos o número de inscrições. Então, hoje a gente tem 5.150 mulheres para serem impactadas e nós já ultrapassamos esse número de inscrições. Então, temos um problema bom também para resolver agora, né? Temos muito mais mulheres para impactar, para transformar, para ajudar nessa capacitação. E conta o que é esse 5.150, por que, né, que é 150? Para o pessoal que talvez não conheça entender como que é o programa. Exatamente. Então, assim, a gente tem 150, por ordem de inscrição, 150 mulheres que vão participar do conteúdo síncrono e assíncrono, ou seja, aquele conteúdo
que é ao vivo, a aula ao vivo, onde você vai estar ali, poder interagir com os especialistas, e o assíncrono, que vai estar gravado, ou seja, vão ser aulas gravadas direto da Maturi Academy. Então, nesses 2 conteúdos, são as primeiras 150 mulheres. Para as outras 5.000, elas vão ter acesso a tudo que for realizado, vai estar lá gravado, então o acesso vai ser pela Maturi Academy. Elas vão poder acompanhar, inclusive, os encontros ao vivo, mas não tem essa interação. Só que todo o conteúdo vai estar lá para a capacitação e para a jornada delas. Quer dizer, é um empoderamento, né, feminino e do empreendedorismo feminino, possibilitando que elas possam, então, ter aí melhores resultados, né? Exatamente. E é um número impressionante, né? Então, é legal também contar que a gente está produzindo todo esse conteúdo do zero agora, especificamente para esse programa, pegando mulheres também especialistas em diversas frentes e mulheres diversas, para trazer o conteúdo atual, né, o conteúdo super atual para esses participantes. Então, as 150 primeiras, além do conteúdo gravado, vão participar de aulas ao vivo para tirar dúvida. As outras 5.000 vão assistir tudo que é gravado e também vão assistir a gravação do ao vivo, porque no ao vivo, para tirar dúvida com milhares de pessoas, fica inviável, né? Mas o Boticário também ficou muito impressionado com a quantidade e rapidez, né, das inscrições. Provavelmente a gente vai ter outras turmas a partir do momento que essa primeira se encerrar, e vai expandir isso, porque teve uma identificação muito grande do Grupo Boticário com essa causa. Eles estiveram com a gente também no Maturi Fest, e que bom, né? A gente, na Maturi, realmente fomenta a empregabilidade e empreendedorismo, tanto para homens quanto mulheres, 40, 45, 50 mais, né? Agora a gente está falando especificamente de programas para mulheres, com relação à interseccionalidade, que a gente comentou, mas a gente tem vagas de várias outras empresas e também cursos relacionados ao empreendedorismo que são para todo mundo, homens e mulheres, e a gente faz diversas ações nesse sentido. Samuel, a gente está falando aqui de um programa, né, que mulheres com mais de 45 anos vão ser introduzidas lá ao empreendedorismo. Algumas já empreendem, outras querem empreender. Você falou que comprou a Livraria da Vila com 48, quase 50, né? E aí já passaram-se 20 anos. Que tipo de dica você pode dar, pensando nessa sua trajetória lá no começo, né, para essas mulheres ou homens, para qualquer pessoa que esteja começando, né, a empreender ou querendo empreender, não necessariamente comprar um negócio, mas, né, talvez começar de uma forma mais simples, a partir do que você viveu, né, que erros e acertos que você acha que podem servir como dicas aí para o pessoal? Mas você fala especificamente na contratação de pessoas? Não, no empreendedorismo. Tem assim, desde o mais óbvio, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você, ou pelo menos preferencialmente, né, gostar daquilo que você vai entrar, começar um negócio, né? Minimamente, né, se informar, ter noções básicas, né? Quer dizer, de como é que de quem eu compro, quem são meus clientes, né? Quer dizer, o que eu fico pensando no caso especificamente em varejo, que sempre foi a minha trajetória, o próprio local, né? Quer dizer, se está num local adequado, se é bom, não é. Eu já cheguei a ficar muito, tanto na empresa familiar, como depois na livraria, eu ficava em locais com aqueles medidores, né, pessoas que passam, circulam. Eu quero um lugar que passa ônibus, que tenha trânsito, barulho, ou é mais charmoso, talvez ir para algum lugar um pouco mais calmo, mesmo, mas que possa virar uma atração, dependendo do setor que você vai atuar, né? Quer dizer, às vezes uma livraria você vai um pouco atrás. Tem outros setores que, se você não tiver num lugar de grande fluxo, de rua, em shopping, tem que ser fluxo mesmo. Eu acho que, basicamente, é isso. No meu caso, né, quer dizer, eu fui para a livraria, e acabou sendo a Livraria da Vila, que é uma livraria que eu frequentava para comprar. Foi uma casualidade, mas foi, para mim, eu não queria fazer outra coisa quando eu tomei a decisão de sair do meu outro negócio. A minha decisão foi de ser livreiro, né? Quer dizer, de juntar
essa de trabalhar, né, quer dizer, conceitualmente, né, com a formação de leitores, desenvolver esse hábito de leitura, fazer eventos, lançamentos, pockets, palestras, etc. Quer dizer, criar um certo polo cultural era o meu sonho. Então, quem tem um sonho, uma ideia de sonho, uma ideia aproximada de como se realizar, isso facilita muito. E eu perguntei se era com relação a pessoas, porque aí passa a ser a espinha dorsal, que é a equipe que você forma, né? Isso sem dúvida. Que legal você falar também disso. Mas de resto, antes disso, então, eu acho que basicamente é isso. Você se identificar com o que você está fazendo e você tem que procurar ser fiel àquilo que você acredita. Então, eu sempre falei para alguns colegas, vamos fazer, por exemplo, eu falei de fazer eventos culturais, etc. Isso se a pessoa, no meu caso, no meu setor, achar que aquilo é interessante para ela. Não adianta forçar. Então, por exemplo, a gente permite, no caso, crianças manuseando livros, pegar livros, leva para o café. Eu tenho colegas livreiros que não permitem isso, né? Quer dizer, sofrem. Ou se tiver que fazer, ou seja, vão ficar doentes e estão sofrendo. Porque criança, se não tiver aqui uma orientação ou do próprio vendedor, ou dos pais, né, que seria o ideal, olha, vira a página desse jeito, ou vai para o café, pinga café. Né? Eu já tive clientes que chegaram com livros no caixa com café manchado e falaram, olha, meu filho derrubou, estou pagando, vou levar. Tem outros que você só vai descobrir esses livros no café e prejuízo. Então, eu fazia, para mim, na minha cabeça, era parte do negócio. Né? Não é que eu gostava e achava engraçadinho, não é isso. Mas, então, é um pouco isso, acho que a proximidade da tua identificação com o negócio, o prazer, vai te levar adiante. Tem uma questão, né, que muito perceptível e forte de paixão pelo que você está trabalhando lá, né? Você falou, gosta muito, sempre gostou de livros e o que fazia sentido para você era trabalhar com isso, né? Então é muito legal a gente conseguir identificar. Isso passa muito pelo autoconhecimento que a Cecília falou aqui no painel anterior, né? Para a gente entender o que faz sentido para mim, o que me move, que paixão eu tenho, porque fica muito mais fácil ou talvez menos difícil empreender com uma coisa que a gente goste, né? E eu acho que essa preocupação justamente nessa da experiência do cliente, aquilo que você está entregando. E isso você só consegue sentir, ter esse tato quando a gente tem paixão, justamente quando a gente está empreendendo com ferramentas, né? Que é sobre justamente isso, a gente ter ferramentas para poder empreender. Com certeza, com certeza. Então, já pegando o gancho, Fabi, conta um pouco de como que vai ser o conteúdo ali, os módulos desse programa, porque a gente vai trazer bastante disso, né? Vamos trazer coisas bem práticas, mas vamos trazer esse olhar para dentro, vamos trazer pessoas muito inspiradoras, junto com especialistas, para o pessoal entender um pouco como que vai ser. Acho que tem pessoas aqui que já se inscreveram, outras que talvez estejam... já se inscreveu, está ali, né, ansiosa, esperando, outras que talvez ainda se inscrevam até o final do dia. Como que como que está pensado o conteúdo desse programa e o cronograma? Maravilha, não vou lembrar de todo ele, então eu peço assim, mature.in/boticário. Pode entrar lá, ver o conteúdo. Mature.in de navio /boticário. Isso, obrigada. Eu tenho essa mania de falar direto. Pode entrar lá, tem o conteúdo que dá para você ver ali de cada um dos módulos, né, que a gente vai falar. Só que agora, trabalhando com os especialistas, a gente consegue abrir cada um desses módulos e ir aprofundando. Então, é bem bacana. A gente tem 7 módulos ali ao todo, e a gente vai de autoconhecimento até precificação, validação de ideias, né? Até como é que eu tiro do papel justamente algo que eu estou trabalhando aqui já há muito tempo, uma ideia que eu tenho. Síndrome da impostora. Então, e passando justamente por essa construção, né? Olhando assim, qual é essa caixa de ferramentas que eu preciso ter para empreender, né? Então, a gente passa de autoconhecimento, transição de carreira, síndrome da impostora, um empoderamento feminino, porque nós, mulheres, precisamos, né? E a gente precisa justamente ter apoio, a sororidade, que eu acho que esse é um passo também super importante nesse conjunto
né, nessa jornada que a gente vai ter lá. E aí, sobre coisas mais técnicas também, né? Então, assim, como cuidar das suas finanças pessoais, das suas finanças do negócio, olhando para o negócio. São muitos temas, o mercado de trabalho, que inclusive vai ter Cecília, você também, olhando para o mercado de trabalho, olhando para a empregabilidade, todos esses passos e essa construção está sendo fantástica para que a gente possa dar essas ferramentas. E, claro, depois também precisa de um aprofundamento em cada um dos temas. A gente está falando de um programa de 6 meses, né, onde a gente vai ter esses encontros ao vivo e também todo o material gravado. E essa jornada aí vai ser justamente de muita construção. Tenho certeza que muita mulher vai ali descobrir sobre si, descobrir que era possível sem... Né? Entrei, às vezes alguém indica, né, para ir lá, mas ela vai se descobrir ali com certeza nessa jornada. Então, se alguém ainda não se inscreveu, né, pode ter com certeza aí muita gente que pode ter visto e não correu lá fazer inscrição, até a meia-noite de hoje estão abertas as inscrições e a gente vai dar, a partir de segunda-feira, as comunicações começam a ser feitas ligando os motores aí justamente para a gente iniciar essa jornada agora em outubro já. Tem o primeiro encontro. Exatamente, né? Começa no final de outubro, é isso, né? Dia 18 a gente já tem a abertura, o workshop de abertura, né? E depois tem a aula ao vivo, que vai ser de transição de carreira. Então, aí depois começa a liberação, bem no finalzinho mesmo, no último dia de outubro, a gente tem a liberação do primeiro módulo na Montessori Academy. Muito bom. Então, fica a dica aí para vocês ou para indicarem para as amigas até meia-noite, maturi.in/boticário. Mas quem olhar nas redes da Maturi está lá, mas tem várias outras oportunidades também, além dessa, como a gente falou. Samuel, a gente estava falando aqui, né, dessa trajetória, desses 20 anos, e no título do painel ficou, né, sobre a resiliência de você aos 67, quase 68, aí à frente da Livraria da Vila, justamente porque, como eu comentei, né, a gente falou, é desafiador, né, quando a gente pensa no mercado que está sendo muito impactado pela internet, as vendas online. A gente viu grandes redes aí de livrarias em crise, fechando, né, e tal, e que continua, e aí, né, você vê uma Amazon investindo muito forte e tal. Como que tem sido para você continuar, né, a Livraria da Vila, aí você abriu tantas lojas e continua firme e forte, lidar, né, na sua maturidade aí com essa mudança tão brusca nesse mercado, né, e continuar com o público fiel que eu vejo que suas livrarias têm? Como é que tem sido? Porque não é novo esse processo, mas continua, né? É um desafio enorme mesmo. Eu acho que a resiliência, no caso, eu acho que é a resiliência do livro, das livrarias, vamos dizer assim, surpreendentemente. Eu acho até, se for analisar, por isso que eu falo, nós, livreiros, nós nos reunimos desde o início da pandemia, por exemplo, né, quer dizer, toda semana começou, meu Deus, o que será que vai acontecer? E virou uma reunião formal semanal, e a gente discute muito isso, e a gente percebe essa força que a gente, nem nós imaginávamos que era tanto, inclusive dita pelos editores, que sem as livrarias físicas, né, é impossível você fazer lançamentos, né, quer dizer, não tem, a máquina não consegue informar, a não ser, claro, sai um Drauzio Varela, só como exemplo recente, aí todo mundo sabe, você vê propaganda, então você tem condições de ir atrás, ou perder lá muito tempo. E essa convivência, porque nós também temos nosso canal online, né? Quer dizer, então isso é uma realidade. Então, do livro físico, então, essa convivência ela existe. Hoje as lojas físicas representam realmente são muito mais fortes. A gente tem um site que funciona bem, é uma realidade, problema nenhum. Mas a gente percebe que o curioso, não falo nem do leitor, o leitor mais assíduo, frequentar uma livraria é gostoso.
é quase um oásis assim nesse ambiente todo, né? Quer dizer, você, claro, é agradável você, eu que sou um cinéfilo, adoro ir no cinema e tudo mais. É um outro programa, teatro, um show, né? Quer dizer, numa livraria você tem uma identificação diferente e além do consumo do produto, caso haja, que você fica com esse produto ao contrário também de um filme, por 2 horas, você fica por uma semana, 2, 3, sei lá quanto tempo vai levar para ler um livro. Ele te acompanha. O livro aumentou muito, inclusive, as vendas aumentaram bastante durante a pandemia, de livros dos mais diversos. Todo mundo falava, não, mas o livro, a Peste, do Camus, lá, né? Quer dizer, o livro que fala também sobre a pandemia que teve. Não, tudo. Livros de viagens, romances, né? Quer dizer, então é uma variedade realmente enorme e os lançamentos são possíveis, os novos, e o Brasil produz muita coisa nesse sentido, todos os dias, né? Então a vitrine é muito importante. Por enquanto é assim. Os livros eletrônicos, por exemplo, que seria outra ameaça, por alguma razão também, os Kindles mesmo, né, que muita gente não vingaram, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Ainda tem gente que está buscando alguma explicação. Então, quando a Amazon entrou, no caso do Kindle, né, quer dizer, que a projeção era dominar o mercado, 50% pelo menos, sei lá em quanto tempo, hoje ele está entre 3% e 5%, né, nos Estados Unidos um pouquinho mais, o resto da Europa. Então, pessoas compram, talvez, depois vão comprar o livro físico. Você tem várias explicações. É uma realidade. Estou dizendo hoje. O que vai acontecer daqui a 3, 5, 50 anos, não sabemos, né? Então, é essa um pouco a nossa batalha, né? Quer dizer, eu acho que a livraria é o local de aproximação né? O elo entre o leitor e o livro, né? Quer dizer, aquele prazer é uma coisa muito específica, né? Realmente é um comércio diferenciado, assim, não é diferente. Você pode adorar entrar numa loja de bolsas, de sapatos. Estou falando que tem muito mais mulheres, mas enfim, de roupas e artigos esportivos, né? Quer dizer, é um prazer. Eu que com o esporte curto, né? Assim, mas é diferente. Então, hoje, a realidade, eu acredito que para os próximos anos, deve perdurar essas recuperações judiciais que você citou, no caso, especificamente, estamos falando de uma Saraiva, de um grupo Saraiva e da cultura, estamos falando simplesmente das duas, que eram as 2 maiores redes de livrarias do Brasil, então não estamos falando de lojinhas, né? É impressionante, nunca acontece, muitos são empresários, ou sabe, nunca é uma razão só para você ter algum problema, né? Quer dizer, você ter 2, 3, 4 visões equivocadas, não eram erradas, talvez, né? Mas se mostraram erradas com o tempo. Então, isso também criou um certo abalo no mercado que já foi ultrapassado. Por isso, daí, talvez, até o nosso crescimento, essa opção pelo crescimento, mesmo na pandemia. Interessante, muito bom. E você falando de pandemia, me lembrou de frases que a gente ouviu muito dos nossos clientes, né, no período crítico da pandemia, da importância de ter colaboradores maduros para passar por esse período, né, principalmente lá do isolamento, fechamento de tudo, ajudando os jovens com altas crises de ansiedade. Os jovens tiveram muito mais dificuldade de ficar, né, trancado em casa, e os mais velhos, de alguma forma, conseguiram lidar melhor com isso. Apesar de você falar que não pensa na idade, você consegue pensar nessa sua maturidade de lidar com um momento como esse e tantos outros? Porque, pensando aqui, se fosse talvez um empresário à frente da Livraria da Vila, ou qualquer outra livraria com, sei lá, 25, 30 anos, talvez ele fosse se desesperar, não ia ter uma calma que provavelmente você teve para lidar, né, com esse momento e conseguir passar por isso. Você consegue identificar o que né, a sua experiência, a sabedoria e a maturidade trazem, que não que seja melhor, mas complementar aos jovens, faz com que o seu negócio tenha essa resiliência, essa longevidade? Bom, só para complementar, né, quer dizer, o CEO da companhia, vamos dizer assim, é meu filho, né? Não tem 25, mas tem 40. Então tem uma sociedade intergeracional aí. 41, 40, ou seja,
duas gerações, vamos dizer assim, que como é que a gente vai enfrentar isso, por exemplo? Ou outros momentos. A pandemia foi alguma coisa surreal, né, vamos dizer assim, né? Eu acho que vamos levar um tempo ainda para entender quais são as verdadeiras consequências, né? Mas eu acho que a serenidade, né, quer dizer, eu sempre falo, né, internamente a gente tem ousadia com o pé no chão, né? Quer dizer, então, você querer ser na pandemia, para ter uma ideia, nós saímos de 10 lojas em 2019 para 18 lojas agora, né? Seria assim, um contrassenso, e eu reconheço, né? Mas 2018, 2019, como foram anos muito bons, muitos contatos, obviamente que 2020 paramos primeiro semestre completamente até de conversar, depois enxergamos que as oportunidades que estavam aparecendo forte, cada vez mais, muito melhores do que nos ofereceram um ano antes, falou, olha, eu acho que vale a pena encarar, vamos... Até aí, eu não queria me endividar. Então, as coisas eram justamente a ousadia com a cautela de chegar ao final desse período, com projeção, quanto é que vai custar, como é que faz isso, como é que a gente... porque isso vai passar. A frasezinha que todo mundo repetiu. Vai passar. Então, quando passar, nós vamos estar muito mais bem posicionados, né, estrategicamente. É o que está acontecendo. Está sendo um ano... sei lá, não é madeira, mas vamos fingir que é. Se alguém tiver tudo braço de madeira, ajuda aí. E está se mostrando uma decisão acertada. Mas, realmente, se você não tiver essas duas coisas, uma certa ousadia, com o pé no chão, uma serenidade para tomar decisão, claro que as coisas correm o risco de degringolar, né? Sim, muito bom. É o que a gente sempre fala, né, do intergeracional, a importância de você ter diferentes gerações ali dialogando, trocando, traz isso, né? Fabi, para a gente fechar aí em 1 minuto e meio, para quem quer saber mais das oportunidades da Mature, conhecer, saber, seja de empreendedorismo, empregabilidade, como é que faz, quais são as dicas que, né, você dá rapidinho e onde as pessoas buscam, se cadastram para saber mais? Boa. Primeiro ponto, acho que é fazer parte da maior comunidade do Brasil, que é a comunidade da Mature. Ali, todas as atualizações passam por ali também, e é uma troca super rica, né? Então, quem já faz parte, né, já sabe como é que funciona ali. É uma interação muito grande, muito rico. E acompanhar a Mature pelas redes sociais, LinkedIn também, etc. Mas tem um lugarzinho, né, que é o mature.in, que é o IN/online. Ali tem todas as informações, tem a parte de vagas também. Então, programas que são lançados, como que a gente está fazendo agora com a Livelo, estão ali, né? E você pode acessar e ver todas as vagas ali. Inclusive, é importante a gente trazer que a gente está com várias vagas para Takeda também, né? Então, é importante que as pessoas possam entrar, olhar, né, identificar as oportunidades. Qualquer coisa, tem no nosso stand lá um folderzinho com o link, o QR Code, para vocês acessarem e saberem de tudo. O nosso site é mature.com.br, é bem fácil também. E lembrando que amanhã, nesse mesmo auditório, às 15 horas, a gente vai ter um painel com uma pessoa de recursos humanos da Johnson & Johnson. Também vão falar sobre contratação de pessoas maduras. Então, vocês estão super convidados. E aí, para terminarmos na hora, finalmente, eu quero agradecer muito, Samuel, obrigado pela presença. Fabi, obrigado de novo. Parabéns, foi ótimo papo. E a gente continua aí com vocês nesse papo de amanhã. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Ok, muito obrigado aos participantes desse painel.